O homem que não ouve a sua mulher está sanado ao fracasso. O homem que não recebe da mulher, porque a mulher tem um sexto sentido que não falha. É verdade. A mulher é o bálsamo, mas é o prumo de qualquer homem. Eu já cheguei ao ponto, só para ter noção, na vida financeira. Meu Deus. De numa noite, ter que pôr uma camisola ao meu filho, porque não tinha dinheiro para pôr fraldas. Meu Deus. O primeiro ministério na minha igreja que eu peguei foi as casas de banho da igreja. Uou. Eu limpei as casas de banho da igreja durante 4 meses. Fiz um propósito comigo. E no dia que eu terminei o propósito, eu fui promovido. Eu abri a igreja num salão de festas. De dia, era lá aquelas coisas todas. E de manhã, e como muitos pastores fazem, nós arrumávamos e fazíamos tudo. E aquilo, cada dia que passava, estava a me matar. Nós trabalhávamos, orávamos, e depois a senhora alugava o espaço para outro fim. Meu Deus. E aquilo estava a me matar mais e mais. Até o dia que eu fui para Cacoaco. Eu estava a vir para a Ponte do 25. Eu, na noite, recebi uma mensagem de Deus que me dizia: ou paras, ou eu te paro. Bem-vindos a mais um Pó de Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Espírito Santo manda, e nós, como sempre, só obedecemos. Hoje temos um convidado que também foi escolhido a dedo por Deus. Ele vai impactar a tua vida, mas para isso, prepara a tua caneta e o teu bloco de nota. Que eu sei que esse programa de hoje também vai ser uma aula. Vai trazer reflexão. Vai acender aquela lâmpada que estava quase apagada. Porque vocês sabem que o Pó de Fé também é uma escola. Há quem diga que é a faculdade espiritual. Faculdade Pó de Fé. E hoje sim, teremos mais do que um testemunho. Olha, subscrevam o nosso canal. Curtam a nossa página, o like. Não se esqueçam. Coloquem aquele like. Perceba algo, perceba. Partilhe. Partilhe o máximo. Porque a tua partilha está a salvar vida. A tua partilha também é evangelização. Você não tem noção o quanto alguém que recebe um corte específico do Pó de Fé, o quanto aquilo pode fazer bem em sua vida. Alertar, trazer mais Deus para a vida dessa pessoa. Então partilha, subscreva o nosso canal, curta, coloca o teu like e sugira, idem por todo mundo pregar o evangelho. Quando você falar às pessoas do Pó de Fé, você também está pregando o evangelho. Não se esqueça disso. Beijinhos, beijinhos para Portugal, beijinho para a França, beijinho para o Reino Unido, Namíbia, beijinho para os Estados Unidos, beijinho, beijinho extenso. Porque o Pó de Fé está nos 4 cantos do mundo. E um beijinho especial para Angola. Sim, nós estamos aqui em Angola, nós somos angolanos. Eu sou angolana com muito orgulho, com muito prazer. Beijinho para Angola. Nossas irmãs, nossos irmãos. Que Deus abençoe a vossa vida. Jesus vos ama e eu também vos amo. Como eu dizia, nós hoje temos o prazer de receber aqui no Pó de Fé um servo de Deus, o pastor Jair. Sim, pastor Jair Pereira. Um homem autêntico. Um homem que vocês vão conhecer, porque eu vou chamá-lo. E ele, melhor do que ninguém, vai se apresentar. Pastor Jair, a paz do Senhor. Shalom. Paz do Senhor, shalom. Obrigada mesmo pelo convite. Para mim é uma primazia e é um passo muito grande, porque veio a calhar esse chamado, tendo em conta que eu entrei numa fase diferente da vida e acho que recebeu mesmo de Deus, porque eu já estava atrás, de locais para poder então levar essa mensagem que Deus me deu e que eu tenho levado aos 4 cantos do mundo. Então, foi Deus. Amém. E eu sinto Deus aqui no espaço, na equipa, no pessoal, sinto Deus e desde já agradecer
pelo convite. A todos, muito obrigado por estarem aí do outro lado. Espero que aquilo que Deus preparou para o dia de hoje venha mesmo impactar a sua vida. E que aquilo que Deus, esse Deus Todo-Poderoso, fez na minha vida, possa fazer em dobro na sua. Eu creio que a minha vida, se calhar, não é similar à de muita gente, mas aqui uma situação. Deus, Ele sabe a quem chama, quando chama e como chama. Eu fui esse filho chamado para essa missão. E aqui estamos, como sempre, respondemos quando Ele nos convoca. Amém. Filho chamado e escolhido por Deus. É verdade. E perceba algo. Tem pessoas que já mandaram um número de telefone, algumas mensagens por escrita. Serva Edna, eu tenho que ir no Pó de Fé, tens que me convidar no Pó de Fé. Não é a Serva Edna que seleciona. Amém. Perceba algo. Eu sei que tem pessoas que já mandaram mensagens desde o ano passado. Deus é que seleciona. Deus é que escolhe a dedo os seus filhos. Amém. Principalmente filhos que estão na frequência, na conexão. É verdade. Que estão a ouvir, estão na mesma sintonia que Exatamente. ele. Simples assim. Ele conecta de imediato. Então não é sobre só querer. Estávamos conectados, pastor Jair, porque eu também olhava e eu disse, uau, servo de Deus autêntico. E a palavra que ele passa é uma palavra que alimenta. Amém. Amém. É uma palavra É viva, verdade. que transforma, É verdade. transforma e É ensina. verdade. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de Falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos verdade. libertará. E o pastor Jair fala sobre a verdade. É verdade. Então é sobre isso, meu irmão. O teu tempo também vai chegar. Amém. Mas não para de enviar mensagem. Envia o teu vídeo, o teu áudio, contando o teu testemunho para o 937 900 958. Pastor Jair, quem é Jair Ferreira? Onde é que tudo começa? Pastor Jair. Hoje eu vou falar da história de Pastor Jair. Yes. Pastor Jair é um ex-jovem que Deus sempre procurou chamá-lo para a sua obra, mas que sempre resistiu, porque eu sempre pensei que eu fosse dono do meu destino e das minhas decisões. Sempre pensei que eu vivesse porque queria que as pessoas estivessem ao meu serviço. Mas Deus me mostrou que, infelizmente, eu não vivo para mim, mas vivo para as pessoas. Jair Pereira é um jovem doado, um jovem disponível. A Serva Edna, se me ligar à meia-noite, às 2 da manhã, pode ter certeza que eu vou estar a dormir. Mas eu tenho uma esposa que Deus deu. Ela própria que vai dizer, amor, se essa está a ligar muito, e só me ligam mais mulheres, se está a ligar muito, quer dizer que há um problema, filho, atende. E a qualquer hora que eu atendo, tem sempre uma situação. Pastor, estou a passar por esse problema. Olha, estamos a brigar com o marido. E tudo isso é para a obra que Deus me chamou. Deus pôs na minha mão um projeto, que é o projeto Metamorfose. E o projeto Metamorfose foi gerado porque eu fui a um culto e o pastor Ismael, que é o meu pastor, porque sou pastor da Catedral de Adoração e Promessa, estou no corpo de ministros, ele falava de Romanos 12:2. E da forma com que ele explicou Romanos 12:2, aquilo acendeu uma lâmpada na minha cabeça. Estamos a falar de 8 anos atrás. E que eu, afinal de contas, percebi que em todas as perspectivas da vida, o maior culpado da minha não evolução com Deus, na profissão, no casamento, com os filhos, era eu. Yes. Era eu que, afinal de contas, não estava a me posicionar para as pessoas. Eu queria receber amor, por exemplo, da esposa, mas eu estava à espera que ela me desse. Quando eu é que tinha que dar, quando eu é que tinha que ser aquele provedor, quando eu tinha que estar ali, eu tinha que fazer tudo pela minha família. Eu venho de um casamento fracassado, no relacionamento, não havia casado, de 12 anos, e eu culpabilizava a minha ex-esposa. Eu dizia que a culpa era dela, que ela fez. Serva Edna, a culpa era toda minha. Jesus. Nós não somos culpados das ações dos outros. Cada um de nós tem que estar convicto daquilo que faz no mundo. Sim. Eu não posso viver a vida esperando dos outros.
eu entrego, mesmo aquelas que não me dão amor, eu só tenho que dar amor. E Deus, na sua eterna bondade, reverte aquilo em amor. Onde é que está a grande questão? A metamorfose veio do processo de transformação da borboleta. Eu fui para casa, orei, eu disse, Deus, por que essa leitura não sai da minha cabeça? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E não vos conformeis com esse mundo, e não vos conformei, mas transformai-vos. Não vos conformei, transformai-vos. Ficaram as duas expressões. Eu não devo me conformar, eu devo me transformar. Uau. Para que eu possa experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Yes. Aquilo foi uma lâmpada. Aí começou. Dormi. No dia seguinte, aquilo começou a juntar, eu ia para a rua e olhava coisas. Eu via pessoas, por exemplo, no contentor e o Espírito Santo falava comigo, eu entrava para uma cantina, comprava alguma coisa e dava. E tem graças que a pessoa dizia, Deus te abençoa. Aquele Deus te abençoa. Ei, mano, eu estava mesmo com fome, Deus te abençoa. Aquele Deus te abençoa. Eu ia, logo a seguir, já tinha alguém que ligava para mim e dizia, gente, estava aquele dinheiro que eu tinha que te dar? Vem buscar. E meu Deus, olha, vai fazer isso. E começou assim as coisas a juntarem. Mas eu dizia, não vos conformeis. Por que eu vivo essa vida? Eu vivi uma vida totalmente destruída financeiramente, afetivamente, porque eu venho de um casamento fracassado ou um relacionamento fracassado, e eu acarretei tudo da relação passada e eu estava a fazer sofrer uma mulher que não tinha nada a ver com aquilo que eu já tinha vivido. E o que aconteceu? Deus foi falando comigo e numa noite, na madrugada, ela acordou e disse, amor, tu estás a me fazer sofrer. Tu tens comportamentos assim, assim, assim. E naquele dia eu só ouvi. Ela foi falando comigo. Só te peço que ouças. Eu sei que vai ser difícil. E esse é o exercício que os homens não gostam de ouvir. É verdade. Mas também aqui eu digo, e eu ensino sempre, o homem que não ouve a sua mulher está sanado ao fracasso. O homem que não recebe da mulher, porque a mulher tem um sexto sentido que não falha. É verdade. A mulher é o bálsamo, mas é o prumo de qualquer homem. O homem precisa disso. Então eu fui começando a receber isso e eu dizia a Deus, tudo está acontecendo na mesma semana, por que ela está a dizer isso agora? Pronto. Fui para o serviço e uma colega chegou para mim e disse, tu és horrível, Jair. Tu fazes isso, fazes aquilo, aqui pensas que és dono de tudo. E é que eu comecei a receber de todos os lados. Na igreja as pessoas dizem, não, nós não gostamos de estar contigo. Tu és uma pessoa... Há pessoas que até hoje ainda me jogam com a personalidade que eu tirei. Passada. Não acredito, eu fui para uma igreja e o irmão disse, não, quem é o pastor que vai pregar o Jair? Nunca, não, eu não vou aceitar para ouvir. Eu tive que pedir favor. Mas é do tipo, eu disse, mano, Deus transforma as pessoas. Provavelmente, eu sei que o que eu trouxe não te vai, talvez não vai tocar, mas perceba, não sou eu. Quem convence é o Espírito Santo. E as pessoas precisam perceber que não é o pregador é vaso. E o que está dentro é Deus quem dá. Então, o que aconteceu? E até eu brinco muito nos pregadores e pastores, os meus amigos. Digo, não tenhas vaidade, porque se ele quiser, tira a qualquer hora e momento. Então, preguei. Fui para o serviço, fui para a casa do meu pai. De repente, meu pai começou a falar a mesma coisa. Ou seja, todo mundo estava a olhar para mim. Sim. E o que eles acharam estranho é que, diferente dos dias normais, eu respondia. Eu repostava. Eu parei de repostar. Porque eu estava num momento que Deus estava a tratar comigo. Em todos os aspectos. Nas finanças, comecei a ter uma virada. Profissionalmente, as coisas começaram a virar. Porque eu depois comecei a me doar mais. Comecei a me entregar mais. A dizer que se eu queria efetivamente a mudança, eu não podia esperar. Então veio uma borboleta no sonho. Disse, borboleta, Deus, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? E lá, eu assim a brincar com meu filho, na televisão, ele aponta e diz, papá, borboleta.
e eu vejo que na televisão estavam a explicar o processo Da borboleta. de nascimento ou geração de uma borboleta. Ai, Jesus. E eu fiquei assim a olhar, que era, a primeira fase era o ovo, depois se transformava numa lagarta. E é boneco, Uou. são bonecos. Sim. O ovo, a lagarta, depois de uma lagarta ela ia para um sítio, fechava-se naquele sítio solitário, casulo. no casulo, e cobria-se com as teias, e depois dali esperava o tempo determinado de preparação, só depois é que voava. Exatamente. Uau! Mas isso ainda não estava a juntar A os pontos, não conectar, estava conectado. yes. Até que eu dormi e a palavra veio, metanoia. Metamorfose. Fui procurar, encontrei um palestrante, Paulo Vieira, que falava da mesma coisa. Mas ele tinha um método, uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, que era uma roda. E a roda, ela tinha um ponto no meio, e ele estava a explicar sobre aquilo. Pronto, ali ligou tudo. O ponto no centro era eu. Cada pilar que tinha, porque era uma roda, tinha vários pilares. Ele começava principalmente no pilar espiritual, que era Deus. Pilar principal. E para tu chegares ao teu pilar, passavam 10 pontos. E ele questionava, como é que está a tua vida com Deus? Meu Deus. Como é que está a tua vida com a mulher? Como é que está a tua vida intelectual? Como é que está a tua vida financeira? Como é que está a tua vida profissional? Como é que está a tua saúde? Como é que está o teu posicionamento na sociedade? Como é que as pessoas te veem? Como é que está o teu posicionamento com os teus filhos? Com os teus parentes? Ou seja, as questões que eu tinha dentro de mim, das situações que eu estava vivenciando no momento, de silêncio. E é uma das fases da metamorfose que eu depois vou explicar. Que nós precisamos aprender a fazer silêncio. É verdade. O que falta em muitos crentes, em muitos angolanos, em muitos casais, é não saberem ouvir. Eu até às vezes brinco que a disciplina mais importante que tínhamos que utilizar aqui nesse país é o ouvido, a ouvidoria. É a minha brincadeira. Uou. Então eu Gostei. fiquei... Ouvidoria. Ouvidoria, a minha brincadeira. É português meu, como diz o meu pastor, esse põe na minha conta. Frases do secreto. No entanto, ele foi falando sobre isso e chegou a parte, eu comecei a preencher aquela ferramenta. Com Deus, 1. Com a mulher, 0. Uou. E o que se pretende é que a roda tenha um círculo. Mas quando tu tens picos, tu tens 1, depois vai ter os 5, não tem 2, aquilo faz um desenho e nunca dá uma roda. E ele dizia, se essa ferramenta não der roda, a tua vida está totalmente fracassada. Tu precisas parar e trabalhar cada pilar até chegar lá. Pronto. Metamorfose. Metamorfose, metamorfose. E aí surgiu o primeiro livro que eu já escrevi, estamos prestes a lançar. Metamorfose, que era a transformação da nossa mente. Sim. Transformação do nosso emocional. Yes. Transformação da nossa vida conjugal. E eu comecei a trabalhar nisso. E o pilar que começou a ser mudado em primeiro lugar e que foi o mais forte na minha vida foi a minha conexão com Deus. Foi aí que eu descobri que efetivamente eu tinha que estar com Deus. O meu casamento é um casamento que veio de algo que é mesmo de Deus. Eu estava, depois da minha separação, totalmente frustrado com mulheres. Eu maltratei mais de 32 mulheres. Meu Deus. Eu só namorava, fiquei... Porque a minha primeira relação foi uma relação muito intensa, mas eu fui forjado na questão do emocional, mas na questão da paixão. Porque eu depois ali também aprendi que nós às vezes vamos casar e queremos nos juntar, e isso também é uma lição para os jovens. Nós queremos ir buscar mulheres pela beleza. Yes. Quando o mais importante é ir buscar o caráter da mulher. Sim. Então, nesse contexto, eu estava em casa e aquilo também era Deus a falar comigo. E alguém liga para mim, já temos uma palestra aqui numa igreja. Eu, na altura, vinha da igreja católica. Igreja. À noite. Palestra. Mas é tem coisa. Não é uma vigília, queremos. Mas, igreja. À noite.
Eu falo para muitos, mas não falo para a igreja. As pessoas sempre me disseram, você como que faz palestra para as pessoas? Um dia vai ser pastor. E todo mundo falava, mas pronto. Eu saí de casa e fui para essa igreja. Ali junto ao EOMAS, o Ministério Shalom, ali na comarca. Sim, sim. E quando entrei, eu vi a igreja toda bonita, uma igreja muito bonita, no meio do bairro, as luzes todas bonitas. Eu fiquei assim meio assustado. E, inclusive, as fotos que as pessoas veem naquele dia, perguntavam, mas estás assustado? Porque eu não estava habituado a igrejas pentecostais. Sim. Eu tinha uma coisa muito light. Padrão. E eu sentei-me, encontrei alguém que já estava a palestrar, até era um pregador a pregar. Fiquei assim, tudo bem. Quando soube uma moça, toda grande, toda bonita, fiquei assim, olhando e disse, uau. Mas quando ela falava, era com uma autoridade de mulher pentecostal. Uma Ludmila, uma pastora Tina, uma Sueli, aquela agressividade. Eu disse, uau, essa mulher tem... Pronto. Ela falava e depois termina. Eu olho para o panfleto, só para ter noção que era algo de Deus. A fotografia dela estava em cima, a minha estava embaixo, lá no panfleto. Sim. Muita coincidência. Eu fiquei a noite toda a ouvir todo mundo. Eu era o palestrante principal. Só falei às 5 da manhã. Eu fiquei ali a receber. E aí depois eu disse, pá, não deu muito a dizer. E depois já estava todo inusitado. Na hora do coffee break, a moça passa do meu lado. Eu na brincadeira assim disse, filha, assim, a fazer esse tipo de pregação, você tem muita autoridade. Se você brincar, você não vai casar. A minha esposa na altura, ainda não era minha esposa, ela olhou para mim e disse, se brincares, vou casar contigo. Aquilo acho que foi um gancho. E a minha mulher é uma mulher de muita atitude, ela é muito forte. Mesmo em termos de oração e intercessão. Aquilo me chamou a atenção. Eu fui o caminho todo a pensar, eu disse, essa moça me ficou na minha cabeça. Eu pensava nela. De repente, ela era a pessoa que mandava mensagens de agradecimento aos oradores. Sim. Caro orador, queremos agradecer pela excelente apresentação e tudo mais. E irmã fulana, Alexandra, essa não é a... E depois fui buscar histórico, na internet. Irmã, na altura eu vivia sozinho. Por favor, eu sou fulano e tem aquela coisa de garanhão. Queria que viesse para minha casa e tudo mais. Eu vivia sozinho. A primeira coisa que ela mandou é mensagem. Eu não visito homens. Você não visita homens? Qual é a mulher agora? Não é possível uma mulher? Não. Eu sou filha do pastor da igreja, sou assim, sou corista. Eu não me envolvo com homens que são fora. E eu tentei já aqueles paparicos. Disse, uau. Ainda existem mulheres que se previam. Exatamente. Ainda existem mulheres dessa forma. Princípios. Quanto mais ela punha empecilhos, mais eu estava a ficar atraído. Uau. E foi assim que depois eu fui procurando e tudo mais. No domingo seguinte, as pessoas acharam estranho. O irmão Jair apareceu de novo na igreja. No outro domingo, o irmão Jair apareceu de novo. Lá. Então, começamos a conversar e eu visitava e pronto, dali foi. Uma história muito profunda. Ela foi a pessoa que me trouxe Deus. Eu comecei a trabalhar, fazíamos estudos bíblicos. Mas nosso processo foi tão rápido que nós, depois de 2 meses, estávamos noivados. Depois de 2 meses, estávamos casados. Assim, foi tão rápido. Porque ela diz que quando eu fui falar com ela, eu não lhe pedi namoro. Até hoje ela me cobra, tens que me pedir namoro. Cheguei, eu disse, eu preciso de uma mulher para a vida, que eu tenho uma missão. E aqui também vai uma mensagem para as pessoas, os casais. Existem pessoas que são para a missão. Existem pessoas que não podem ficar para trás, porque essas pessoas são da missão. E quando tu tens a pessoa certa do teu lado, tu vais atingir o teu objetivo. E com as mulheres eu digo,
a questão da submissão não quer dizer obrigatoriamente que seja uma diminuição, mas é porque elas têm uma missão de Exatamente. assessoria direta, que é mais importante, porque esta ela como pilar é que vai impulsionar Sim, aquele que Deus deu a missão. exatamente. Nesse contexto, eu comecei a trabalhar em mim na questão do casamento, de relação, porque eu depois comecei ainda a desconfiar, porque alguém quando vem de uma traição, eu também trabalho nisso muito, a nível de desenvolvimento pessoal, vai desconfiando. Sim. Ela me dizia, filho, não precisa se preocupar, eu não traio. Yeah. Eu estou a dizer, não, as mulheres todas traem. Insegurança, sim. Eu não traio, eu não faço isso. E eu fui vendo a rotina. Era uma menina mesmo. Casa, trabalho, trabalho, casa. Eu disse, não, se calhar é no trabalho. Eu fui para lá, as pessoas deram todos testemunhos diferentes, e mesmo até agora. E eu disse, epa, chegou o momento de começar a confiar mais. E ali eu dei esse voto de confiança. Mas na parte espiritual, foi ela que me ensinou a orar, a fazer devocional, a ter momentos de intercessão, porque o processo do nosso casamento, nós tivemos que fazer trabalhos de oração, que ela própria dizia, nós íamos ao monte orar juntamente, nós fazíamos propósitos, inclusive fizemos um plano, que às vezes eu dou muitas vezes a casais que querem casar, eu dou um plano que é de 4 semanas, que na segunda-feira tu vais orar contra as maldições hereditárias, na terça, vida financeira, assim sucessivamente. Temos Sim. planos que vamos fazendo em função da Propósitos, história sim. que Boa. nos é contada, mas tudo isso para dizer o quê? Eu comecei a aprender, mas eu comecei a descobrir que, afinal de contas, eu tinha errado muito na minha primeira relação. E depois comecei a analisar e a ouvir história de mulheres. As mulheres falaram, meu marido me faz isso, meu marido faz aquilo. E eu comecei a pôr na cabeça, eu já não faço. Isso assim, então comecei a ver muitas histórias, aquilo começou a me chamar a atenção. Se eu estou a aprender isso, por que não passar para os outros homens? Exatamente. Se eu estou a ver diferente, peguei num casal como teste, que hoje são meus afiliados de casamento. Uau. O homem era um cara que só Deus. Meu Há homens, há casos que vêm para mim, a vontade é sair com chicote e bater o senhor. É verdade, é verdade. Porque são homens mesmo desafiadores, porque eles não têm a mulher errada. Eles só agem errado com a mulher certa. Yes. Eles não têm a mulher que eles dizem, se calhar, pela questão da autoestima. Não, a minha mulher engordou, a mulher... Não. O problema é que ele ainda não olhou no mais importante, que são as qualidades que essa mulher tem, que vão fazer com que se fortifique efetivamente a relação. Foi assim que eu comecei a pensar, como vou instruir os homens? Como vou trabalhar com os homens? Eu tinha que criar algo impactante. E o primeiro impacto que eu criei foi fazer um encontro de homens. Mas encontro de homens não haveria de colar. As pessoas haveriam de ouvir encontro de homem. E eu comecei a ver, fui buscar as mulheres. Mas uma questão que eu disse muito importante. Para fazermos esses encontros onde gera cura, nós precisamos estar curados. Exatamente. Para fazer curar e impactar, nós precisamos respeitar os processos. Então, tem pessoas que não estão curadas Que já se querem e levantar. já querem te levantar para curar. E quando não estão a ter grandes resultados, querem se comparar com os outros, até voltar para baixo. Não tem como você botar viver um problema e você não ser curado e você já quer restaurar. Não é sobre isso, não funciona assim, pastor Jair. Eu gostaria que o pastor frisasse muito Exato. bem. É necessário nós estarmos curados para você ter autoridade sobre aquilo que você vai falar. Quando você se cura, você ganha autoridade, você vai. Sim. Deus te escolhe mesmo e te fala, vai, filho. Até te faz lembrar cada problema, e eu acredito que acontece isso com o professor Jair, Sim. porque também acontece comigo. O pastor Jair, se ainda não recebeu, vai receber casos iguaizinhos aos teus que você já passou lá atrás e que você vai rir, vai falar. Todos os dias. Eu falo assim, não, senhor, você não está fazendo isso comigo, não faz isso. Ele diz, você também era assim. Lembras quando você era assim? Então conta como é que você saiu dessa. Olha, eu tive uma entrevista na Zap
Foi na sexta-feira. E antes fomos comer com a minha equipa ali no Candando. E ao comer, alguém chegou para mim, é um servo de Deus, é pastor. E estávamos a conversar e do nada ele disse, eu vou me separar com a fulana, que também é pastor. E ele contava o que estava acontecendo no relacionamento. Aí eu matava-me de rir. Sim. Ele estava a dizer, não, a minha mulher faz isso, a minha mulher faz aquilo. Eu disse, te falaram isso, e isso é que está te fazendo separar. Aliás, juízo. É isso aí. Não, e ele, por que eu digo isso? E o que disseste faz todo sentido. Porque Deus, antes de me levantar com esse propósito, Ele me curou, mas me fez passar por isso. Eu percebo, inclusive, como é que se cura uma traição. Exatamente. Eu percebo qual é o tempo. O tempo para uma traição começar a ser curada, começar e é testado, porque depois tive que estudar. Só depois de um ano é que tu começas a curar uma ferida. Só depois de um ano. Quem não passar por esse um ano, esquece. Processo. Esse processo de um ano para tentar e começas a curar. Não quer dizer que estás curado. Há coisas e sequelas em mim que ficaram que hoje, por saber e conhecer, eu já dou conta. Então, onde é que está a questão? Nós precisamos ter paciência e aprender mesmo. Esperar mesmo aquilo que é o tempo de Deus. Vou lhe dar um testemunho que é importante. Isso também pode fazer corte, e meu pastor sabe. Eu estou na capa há 3 anos. Só preguei 2 vezes. Porque o meu pastor, quando eu cheguei lá, eu vinha da Mer e ele me disse, filho, se vies com azáfama e vontade de pregar, eu ainda não te acho preparado. Então você vai sentar. Eu estou lá há 3 anos. E os cultos que preguei não tiveram mais de 12 pessoas. E na catedral nós conseguimos atingir uma sala de mais 8.000 pessoas. Numa sala de mais de 8.000 pessoas, tu tens 12 ou 10 pessoas sentado com paciência e pregar com a mesma emoção, impacto, intensidade, como se tivesse 18.000. É isso aí, yes. Uou, o pastor Rei está falando muitas coisas. Onde é que está a questão? As pessoas não querem ter paciência de sentar para aprender. Ouvir daqueles que sabem, ouvir daqueles que passaram. É duro ser traído. E eu passei, eu conheço. É duro viver uma relação de alguém que não está a perceber. É duro você estar numa relação de alguém que não provê. É duro tu estás numa relação de muitas brigas que a pessoa não entende. É duro, tudo isso eu passei. Ninguém me vai contar histórias de outras pessoas. Deus me fez passar na primeira pessoa. Sofri muito, apanhei muito, profissionalmente. Por isso é que eu digo, nesses todos os pilares, na vida profissional, na vida financeira, eu já cheguei ao ponto, só para ter noção, na vida financeira. Meu Deus. De numa noite, ter que pôr uma camisola ao meu filho, porque não tinha dinheiro para pôr fraldas. Meu Deus. Eu já passei o ponto. E se lhe contar, quando me casei, eu não tive apoio de quase ninguém, porque eu já havia de uma relação e a minha família nunca acreditou que eu fosse dar certo. Já não tinham esperanças em mim. E eu casei-me com meios próprios. Minha família a minha esposa tinha o suporte de toda a família e eu estava sozinho. Eu passei pela maior humilhação no meu casamento, porque nem o dinheiro para pagar o salário eu tinha. A dívida eu só consegui pagar depois de 4 anos. No dia do casamento, as coisas no salão só entraram às 22 horas, com os convidados lá na porta, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar. Mas eu tinha alguém que me prometeu ajudar-me, sabia da minha história. E essa pessoa ligou, eu liguei para essa pessoa em todos os dias até o casamento chegar, eu ligava. Chegou um momento que no carro estava eu e os meus padrinhos para irmos. Os meus padrinhos nem sabem dessa história, porque eles não haveriam de aceitar. São pessoas abastadas bem financeiramente, também são servos de Deus. Mas eu não queria não queria dar muito peso, porque eles já tinham feito a roupa e outras coisas. Eu não tinha muitos recursos. Sim. E eu ligar para a pessoa e a pessoa me dizer assim, queres casar com o meu dinheiro?
Meu Deus. Financeiramente eu passei por muitas situações. Mas Deus também me ensinou a dizer uma coisa, que aquele era o maior sufoco. Nunca digas isso. E eu digo para todos vocês, isso é um conselho que eu dou, não diga, não, o maior sofrimento que eu tive, acho que o maior sofrimento, nunca tens noção o que é que Deus está te preparando lá frente. É verdade. Porque a nossa ascensão, especialmente para nós cristãos e crentes, é sempre depois de uma batalha. Por isso, quando tiveres uma vitória, não estranha. Põe os joelhos no chão, ora, agradece, mas continua a caminhada de oração. Yes. Amém. Então, Deus me usa nessas áreas todas, mas são as áreas onde eu sou mais provado. Sim. E as finanças, eu cheguei a uma fase da vida que eu fiquei a viver na rua. Eu vivia no carro. Eu tenho testemunhos de meninos que me viam em hospedarias e pensões, e já enquanto pastor, em dificuldade, e o meu pastor se calhar vai se lembrar, que ele por 7 vezes me fez uma questão: estás bem, filho? Eu dizia: estou bem. Estás bem mesmo, não precisas de nada. E ele não sei o que é que Deus falava com ele. Eu dizia: não. E Deus não me permitiu que ele me ajudasse, e nem que eu conseguisse lhe pedir socorro no momento. Eu fiquei com a minha família na rua 4 meses. Passamos dificuldades. Ou seja, as áreas onde Deus mais me usava e me deu experiência e me deu estalido para poder ensinar, é onde eu passei as maiores dificuldades. Yes. No casamento, já cheguei a momentos que a minha mulher dizia: se tu não mudares, eu vou-me embora. E aí a lâmpada tinha que mudar. Profissionalmente, eu quase perdi o emprego. Que a minha mudança foi tão radical que chegou um dia que uma chefe pura e simplesmente despejou o café com vontade de limpar isso já nos dias de hoje, antes da minha promoção, até por acaso, que eu fui a correr buscar os fregones, os meninos da limpeza, como são meninos que eu ajudava, viu? Chefe Jair não precisa disso. Não, a chefe ordenou que eu é que limpasse. Testemunho mais forte foi a forma com que Deus me moeu, mas Deus me ensinou tudo isso de uma forma que isso também é muito profundo, é algo muito oculto, mas na minha igreja sabe. O primeiro ministério na minha igreja que eu peguei foi as casas de banho da igreja. Uou. Eu limpei as casas de banho da igreja durante 4 meses. Fiz um propósito comigo. E no dia que eu terminei o propósito, eu fui promovido. Jesus. Eu não assistia aos cultos, não participava dos cultos. Eu ficava lá a limpar os meninos da limpeza. Tem testemunhos, tem pessoas. Eu, quando fui à catedral, o primeiro ministério que Deus tocou na minha vida foram as casas de banho da igreja. Foi aí que Deus me forjou. E ali Deus me ensinou a humildade, a honestidade, a simplicidade e a verdade. Ele está a dizer: para subir tem que descer. O primeiro dia que eu fui para a casa de banho limpar, eu já era o Jair Pereira, conhecido, com livro no mercado, nas televisões. Eu levei uma máscara, levei um capuchinho e fui, fiz aquele trabalho. Mas Deus continua a me dizer: ainda não fizeste o trabalho. Tu tens vergonha do que estás a fazer. No dia seguinte, no domingo seguinte, eu fui de fato, sapatos, limpo, bonito. Não é porque fui buscar roupa do pessoal da higiene. Eu limpei a casa de banho assim. Tem testemunhos, muita gente sabe. E aquele é um propósito que Deus fez comigo. Mas porque Deus usou o meu pastor Ismael, para me trazer a primeira mensagem recebida da CAP, porque era uma série de mensagens que ele fez, que era mente para governar e coração para servir. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu comecei a servir na igreja, comecei a servir no trabalho, comecei a servir em casa, coisas pequenas. Por exemplo, vou lhe contar um testemunho que às vezes brinco e ensino os homens. Na minha casa, minha mulher, eu não toco no salário da minha mulher. Eu faço o salário da minha mulher. Uou. Amém. Amém. E é isso que eu ensino aos homens. Amém. E isso começou a trazer alguma felicidade. Por que eu digo tudo isso? Serve Edna. Ser Jair Pereira, que vai falar para os homens
E eu, quando vou, falo de tudo, de forma muito, às vezes, lúdica, cômica, mas toco no aspecto principal. Não perca a tua esposa. Amém. Porque mulher não se conquista do dia para a noite. É verdade. Uma mulher séria, uma mulher de família, casada, não se conquista do dia para a noite, mas ela é conquistada vários dias, Sim. porque ela come pelos ouvidos. Yes. Mas, o mais importante, você tem que ser o homem que fala no ouvido da tua mulher. Yes. A mulher, ela tem o momento da intimidade como o mais importante, mas esse momento de intimidade, para ser inesquecível, tem de ser preparado com antecedência, não por preliminares, faça a expressão, mas por palavras, Sim. gestos Gestos, é. durante o dia. Se quiseres uma noite de glória e Maravilhosa, profética, exatamente. o dia tem que ser preparado Sim. desde as primeiras horas. É É isso que eu verdade. ensino aos homens no chá de gravar. Yes. Então, eu fiz um vídeo que foi muito censurado e eu dizia: se uma mulher trair, você não tem como dizer que essa mulher ainda pode voltar. Porque ela, quando traiu, ela teve uma estrutura. Porque você deixou esse buraco e alguém entrou no buraco, supriu essa necessidade Sim. da mulher, Sim. entrou no coração da mulher. E por isso hoje ela... Sim. Então, uma mulher, uma traição de uma mulher, uma situação de uma mulher, é algo muito profundo, não é superficial. Sim, não foi da noite por dia. Então o homem tem que estar atento a isso. Há tempo. Yes. Onde é que tu estavas? O homem do ouvido. Yeah. O homem que aconselha. Do elogio. O homem que ouve. Quantas mulheres gostariam de ter alguém que ouve? Tem vezes que eu estou cansado, mas eu tenho que ouvir a diaconisa falar. Yes. Ela fala quantas coisas. Eu conheço as coisas do trabalho dela. E nas mulheres também o saber falar. Exato, com carinho. Exatamente, o saber falar para que ele te ouça, te escute. Olha, a serva servir, eu a fazer uma apresentação com a minha mulher, vai dizer que não batem bem. Nós temos uma loucura, os nomes que chamamos, a forma com que lidamos, mas é do tipo, foi assim que Deus nos forjou, mas é a forma com que ela gosta de ser tratada, com miminhos. Ela é, por acaso, uma mulher muito forte, e por ser muito forte, eu estudo o perfil comportamental, ela não é assim tão doce e carinhosa, ela tem aquele jeito assim um bocadinho bruto. Exato. Mas esse jeito dela, para tu dares a volta, tens que ser o quê? Às vezes assim com uma vulgarmente dito, uma estiga, alguma coisinha, nós estamos aí a brincar e pronto. Sim. Só para ter noção, vou dar um exemplo. Há dias ela chegou e disse: Maria, estou a engordar, estou a não sei o que, estou tudo. Eu parei, fiquei assim a olhar e como já sei, chamei ela assim com carinho: vem filha, vem. Pega só na minha barriga. Tá vendo minha barriga? Assim como tá também, tá grande. Também tô mesmo mal, mas acho que é Deus que tá me fazendo ter o gêmeo. Como você tem barriga grande, também tem que ter. Ou seja, conexão. é dessa forma que eu às vezes ganho, é dessa forma que eu consigo trazê-la para mim. E é isso que me preocupa aos homens. Os homens atualmente têm isso. Então, no chá de gravata nós falamos de tudo. Desde as finanças, desde a forma com que vão tratar, porque nós precisamos causar essa metamorfose na consciência dos homens. Então, o que é a metamorfose? É o estado do ovo. O estado do ovo é como tu nasceste, onde nasceste, quem tu és. Não importa onde nasceste, tu és um ovo. O mais importante não é onde tu estás, o mais importante é onde tu queres chegar. Então, se tu nasceste no ovo, você não pode viver toda a vida a culpar. Não, culpado é a minha mãe, o meu pai. Não. Você precisa entender que chegou um momento, depois que você sai do ovo e se torna larva. Sim. Só que a larva também ainda é inconsciente. A larva é um parasita, ela come tudo que está à volta, Sim. consome e quer ser tratada ao invés de tratar. O que é que ela precisa? De ir buscar o processo de transformação, que é o casulo, que é o mais difícil. Sim. O processo é longo, ninguém quer passar pelo deserto, ninguém quer aprender, ninguém quer voltar, ninguém quer diminuir para que o outro cresça. Sim. Então, esse processo do ovo, da larva, do casulo, só depois dali é que vai dar então a perspectiva que a borboleta voa. Nós preparamos os homens, falamos com eles,
Cada dia falamos de alguma coisa, falamos de conexão, falamos de sexualidade. Por exemplo, eu fico muito chateado com homens e mulheres, especialmente, e agora a crítica é para vocês, que brinco, que vão para a cama com a camisola da cara do presidente da República, que vai fazer com que a profecia não aconteça. O que não pode. Então eu fico assim, brinco com essas coisas. Às vezes brinco e digo, na cama, filha, pano de Congo, não. Tem de haver economia de tecido e tudo mais. Ou seja... Pastor, fala mais alto. Na cama o quê? Não, pano tem que de haver pano de pano Congo, de não. Congo, as Vai topas de Congo. assim. Aquelas batas com flor com dois bolsos. Não. Tem que haver economia de vestir, de tecido. Canta, Tem que haver... Eu ensino muito isso. Olha, a serva não tem noção. Aquilo é uma coisa que... No princípio, os mais velhos dizem, ele vai falar sobre isso. Mas depois, quando vou tocando no assunto, eles percebem que é alguém que percebe. Exatamente. E tudo isso nós fomos aprendendo. Eu também passei por formação. Mas onde é que está a questão? É trazer uma paz nos lares. Então, antigamente, o casal sentava junto para comer, hoje já não senta. Hoje os telemóveis se tornaram a conexão. E às vezes os dois na mesa. Na minha casa, o telefone não vai para o quarto. Uau. E o telefone não vai para a mesa. Yes. Foi difícil fazer isso com a minha esposa, porque ela trabalha em produção e às vezes é complicado. Mas não vai. Por quê? Porque nós temos que ter conexão. Sim. É o momento que eu estou na mesa, eu chego cansado, ela chega cansada e estamos aí. Ela às vezes gosta muito de comer, petisca um bocadinho comigo e ela gosta de comer no meu prato. É uma coisa, é mesmo uma conexão, exatamente. Uma conexão. Mas onde é que está? É isso que nós vamos ensinando, passando. Não que sejamos os melhores. Nós temos erros. Eu também sou um ser falho e eu detesto quando as pessoas angelicam os servos de Deus. Sim. E é ali que não nos permite, às vezes, ter as nossas fragilidades. Sim, mostrar até. Sim, porque também é uma coisa que me preocupa muito no corpo de Cristo e eu não queria deixar de falar isso. Até pastores pecam com isso porque não se preocupam com a vida emocional, a vida particular dos ministros e servos das suas igrejas. Sim. E às vezes nós estamos a ver eles a passarem por situações difíceis. Sim. E não há nada, falhamos na liderança. Sim. Liderança em casa, liderança no serviço. Eu tive essa experiência. Então, o Chá de Gravata veio trazer essa nova faceta. É muito importante que os homens passem por isso, que percebam. Existe muita gente a educar mulheres. Estamos a nos esquecer daquela parte mais importante que são os homens. O homem como cabeça, ele tem que perceber que ele mesmo é cabeça, sim, mas tem que entender que tem o pescoço. Yeah. E a cabeça só gira onde vai o pescoço determina. Exatamente. Então, não podes ser um homem que não ouve a tua esposa. Sempre que eu não ouvi a minha esposa, nada deu certo. Se ela me diz alguma coisa, se fala, não gosto desse teu amigo, esquece. Eu já põe a mão na cabeça. Então, meu Deus, nós educamos isso, ensinamos, falamos dessas coisas e depois há muita revelação e nós recebemos muito. Agora, depois surgiu então a polêmica, que é a grande polêmica, isso. Se quiser mesmo trazer polêmica, é só dizer o homem que fala mal do quilamba. Sim. Isso assim é que traz a vista. As pessoas dizem, por que o quilamba? Mas é uma realidade. Eu tive acesso a esse vídeo, uns cortes, mas tudo que falou só foi confirmação daquilo que Deus já tinha me falado. Amém. Então pode tocar no assunto também, porque eu entendo o que falou. E as pessoas não perceberam a minha preocupação e o meu propósito. Eu gostaria de trabalhar com o quilamba. Gostaria de trabalhar com as famílias do quilamba. Não tem noção que as maiores histórias que eu recebo é no quilamba. Histórias horríveis. Houve uma que eu precisei ligar para o meu pastor e disse, pai, tem um caso que é complicado. Mesmo a nível espiritual, a pressão espiritual que eu recebi, eu tive que ligar para pedir socorro. Pai, ora por mim agora. Sim, é pesado. Interceda por mim agora, porque eu estou com um caso que eu não sei como é que eu vou me virar. E são casos horríveis, mas tudo por quê? Por causa da dinâmica do quilamba. E tudo começou com um telefonema de uma senhora que ligou e disse o seguinte, Jair, nós, há 9 anos atrás, viemos para o quilamba e fizemos uma fotografia, mandou uma fotografia, embaixo do prédio. Eram 11 casais.
E hoje naquele prédio só sobrou um, Meu Deus. que era o casal dela. E ela estava preocupada porque nos últimos dias a relação está muito conturbada. E ela queria saber se era questão espiritual, o que é que podia fazer. E nós acompanhamos o casal e eles estão bem, graças a Deus. E não foi preciso sair, porque afinal de contas eles eram o propósito daquele prédio, as pessoas que Deus tinha que conectar para depois restaurar o próprio prédio. E estão nesse processo. Mas onde é que está a questão? Ele chamou uma atenção de tal forma que eu disse, o quê? E nós estamos a dormir. Ninguém tem coragem de falar isso. É que quando eu levantei a problemática, choveram telefonemas. Jair, a minha casa está assim. Olha o meu marido. Agora, os restaurantes se tornaram o sítio das traições, onde os homens se reúnem. E ali onde se reúnem já tem as mulheres que estão lá e as mulheres ficam em casa com os filhos. A questão, por exemplo, daqueles locais, as feiras. Uma filha convidou-me para ir ter com ela. Pastor, vamos almoçar rapidamente. Estou aqui na feira. Eu saí daí horrorizado. Foi quando eu fiz o vídeo Sodoma e Gomorra, que eu dizia, não, ali é pior que a Dira. E as pessoas diziam, não, mas é que... Algumas pessoas fingem que não acontece isso. Acontece Acontece. sim. Lares, eu tenho prova. Pessoas que entraram casados do que lá, mas saíram separados, cada um, sei lá, é um caso sério. Aí é um caso sério. A questão, por exemplo, dos adolescentes e jovens, a questão do consumo de drogas, os afterparties que fazem nos apartamentos. Ou seja, são questões que me chegam. Tem dias que eu gravo com a minha equipa depois de Emília, não, isso aqui, e depois pode comprometer. E as pessoas quando me ligam tipo, mas você, pastor, fala isso. Eu digo, sabe por que o que eu estou a fazer? Eu estou a trazer à luz aquilo que vocês estão a ver na escuridão. Por exemplo, uma coisa, sabe qual é a maior causa das separações? É que os casais não têm tempo de qualidade. Passam o dia todo fora do lar, um no lado e um no outro, porque foram trabalhar. Sim. E ao final de semana, o marido ainda vai para o bar. Sim. É isso aí. Porque é o dia dele. Isso faz com que o pai não esteja com os filhos, e nós falamos um bocadinho também sobre isso. Porque quais são as recordações que nós estamos a deixar nos nossos filhos? Cuidado com os filhos que estamos a gerar nessa sociedade. Sim. Nós estamos a gerar os futuros marginais, os futuros assaltantes. Por quê? Porque esses filhos estão a ser educados. Por quê? Pela tecnologia. Nós pais não temos tempo de dizer eu te amo aos filhos, não temos tempo de conversar, sair um bocadinho. E nós falamos sobre isso. Homens, tirem os vossos filhos para passear. É verdade. Levem as vossas esposas para passear. As mulheres precisam ter tempo. Às vezes, tirem os filhos de casa, façam um dia só vosso. Ou seja, não estou a fazer algo negativo, antes pelo contrário, estou a ajudar e fazer com que eles revejam. Mais uma vez, Romanos 12:2, transformar o nosso entendimento. Sim. Que percebam que a vida não é aquilo que nós estamos a ver, porque as pessoas estão tão preocupadas em buscar dinheiro. E eu às vezes faço uma pergunta nos meus treinamentos: trabalhas para quem? Não, eu fui buscar o pão para os meus filhos. Depois vais lutar para tirar tudo aquilo que está na cabeça dos teus filhos, que eles foram buscar de forma individual. Não, eu trabalho para minha esposa. A esposa não está a usufruir daquilo que o marido podia dar. Ou seja, o chá de gravata é uma benção. Tinha que ser um sítio em que os homens vinham e haveriam de se munir de informação. Sim. O pastor Jair não veio para estragar ninguém, antes pelo contrário veio para auxiliar. Eu me dou de tempo, com a paciência. Sim. E eu levo tudo isso na perspectiva cristã, especialmente na perspectiva do desenvolvimento pessoal. Porque Deus me deu aqui a habilidade de buscar técnicas de todas as formas, porque nós temos que fazer uma reprogramação. Às vezes temos que ir fazer sessões no qual eu levo os participantes a voltarem na infância. Há mulheres que sentem ou que se comportam com certos comportamentos por causa de coisas que viveram na infância. Sim. E sou um especialista, é que vai buscar isso. E nós vamos buscar isso.
fizemos com que as pessoas se reencontrem. Porque às vezes você está a maltratar o marido ou está a maltratar a mulher. É porque há algo que você não viveu. Há um marido, por exemplo, no Quilamba que me disse: a minha mãe não era assim, filho. Você já não está com a tua mãe. Tua mãe já teve a vida dele. Você tem uma mulher diferente ao teu lado. Então, há um caso. Aí é necessidade de um mapeamento. É necessário sempre a raiz do problema. Por isso é que tem mentores e mentores, tem coaches e coaches. Não é sobre parcialidade, perceba. Não é sobre parcial, você olhar, não, o problema é deixa de ser rabugenta, tá bom. É rabugenta por quê? Na família, tua família, as mulheres estão como no casamento? Quem é a tua mãe? Quem foi a tua avó? As tuas irmãs? Como é que é o comportamento, o casamento, o relacionamento delas? E fazer ela perceber que aquele comportamento da mãe não é o mais acertado. Exatamente. Porque existem aquelas mulheres que têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim. Ei, Jesus. Estou a entender, pai. Muito obrigada que eu estou a entender. O pastor Jair está a falar muita coisa que eu falo. Eu acho que a produção, é verdade, principalmente a minha assistente, deve estar falando, não pode ser assim, não pode fazer duas pessoas só trocou o sexo e falarem exatamente as mesmas coisas, tocarem no mesmo ponto, na mesma profundidade. Amém. Deus é um Deus que quer que nós vamos ao fundo. É verdade. Nós não falamos de sexualidade no casamento cristão, como Deus gostaria. Quem fez o sexo é Deus. É verdade. Falamos de tudo, de bênção, de tudo, de demônio, de altar, mas não falamos de sexo. Não falamos como é que nós devemos nos comportar no sexo, como é que uma mulher deve ficar na intimidade. Tem que cheirar bem. Por isso, eu brinco muitas vezes. Como é que você quer uma noite profética se à noite você ainda quer fritar peixe? É verdade. À noite você quer fritar peixe. Você quer brincar com cebola, quer fazer outras coisas. Ai, não vão gostar. Ai, Deus. Onde é que está a questão? A questão é que as pessoas não querem ouvir a verdade e não são libertas. Aí tá. Vamos a muitos cultos de libertação e esses cultos não trazem nada. Muitas vezes é comportamental e nem é espiritual. Exatamente. Aí tá. E nós temos que saber separar. É verdade. Por isso é que o primeiro encontro espiritual de mulheres adultas é sobre isso. Você tem que saber o que é espírito, o que é carne. Exatamente. Como eu vou lutar? Esta luta que está no meu casamento, que está nas minhas finanças, é o quê? É carne ou é espírito? Identifica a raiz do problema. É o quê? É um altar geracional, é uma consequência minha. Identifica para lutar. Para saber com quem você está a lutar. Qual é a arma que você vai usar. Por exemplo, desculpa cortar, aqui um senhor. A mulher cresceu num lar top. A família era abastada. E ela gosta de limpeza e tudo mais. O senhor diz, esse nível de riqueza não é para mim, nós nunca crescemos assim. E eu, quando fui para lá, eu tive que perceber, trabalhar com eles nisso. Até o ponto que ele percebeu que, afinal de contas, ele estava a agir errado. Mas como foi formatado assim lá na infância, ele não queria evoluir. Não. Por exemplo, existem questões de homens que dizem mulher é para estar no fogão. E eu fico arrepiado quando ainda aparecem homens do gênero. E eu não me preocupo com mulheres fortes. Estou muito preocupado com homens fracos. Essa tem sido a minha jornada. Jesus. Esta tem sido a minha jornada. Por isso é que eu falo para homens. A questão da provisão não é negociável. A provisão do homem. O homem tem que trabalhar. O livro do Apocalipse, quando fala das 4 faces do ser, de águia, de leão, de vaca e de homem, estava a dizer que a visão de águia é que obrigatoriamente o homem tem que ter uma visão. Porque quando ele tem uma mulher, ele tem que apresentar um projeto viável a essa mulher. Para que essa mulher consiga contribuir o mesmo projeto. Não ser aquele tipo de homem anônimo que vive e pensa que a mulher está a ouvir. Tocou no assunto que Deus falou para falar. Que pensa que está a ouvir. Sim. E se estamos a falar de comunicação assertiva, o casal conversar. Sim. E isso em todos os níveis, principalmente na intimidade. Exato. Ontem falei sobre isso.
e estava a falar especificamente para as mulheres, eu dizia assim, vossos maridos não são bruxos. Se você gostaria que o teu marido, por Te exemplo, te tocasse. carinhasse, te tocasse no pescoço, te desse um beijinho, te chamasse amor, fala. Fala. Se comunica, Sim. perceba. Porque ele não vai adivinhar. Uhum. Então, enquanto o pastor Jair falava É o que nós da ensinamos. conexão que tem com a sua esposa, houve conversa, existe conversa. Sim, sim. É necessário que o casal converse e um expõe o que gosta. Vou contar uma história muito contar engraçada. mais. Essa, e podem publicar até, não faz mal, e fazer corte. Eu tive um cenário com a minha esposa. Fomos a uma sessão terapêutica e fomos aprender sobre casais e tudo mais. E naquele dia recebemos a missão, o teste, de fazermos massagem um no outro e tudo mais, e saímos. A minha esposa foi para uma loja e comprou uma iguaria Sim. vestimentária. Sim. E eu fui à farmácia, fui comprar o óleo e tudo mais. E as pessoas depois perguntam, pastor, fala sobre isso? Falo, e muito. E quando fui para casa, eu a caminho de casa no carro, deu-me para abrir a garrafa do lado do óleo para sentir o cheiro. Sim. Quando sinto o cheiro, só que cometi uma imprudência, não tapei. Exato. Pois é, e tudo mais fui. Lá para as tantas, nós preparados e tudo mais, vamos agora e tudo mais. Um momento ela diz, não, primeiro você, depois eu. Está bom, eu sou especialista em massagem, Sim. nunca fizemos nenhum nem outro. E lá fizemos. No momento de fazer, a tampa como não estava presa, o olho cai todo, aquilo foi engraçado. Que ela matou-se de rir, começou a rir coisa. Esses dois velhos, nós até às vezes brincamos, velhotes, miúdos, mas às vezes brincamos por causa do tempo de convivência. Sim. E ela ficou a rir. Eu estou assim a olhar para ela. Vê se o especialista está esperando que tu pares de rir. Eu disse, não vou conseguir, porque eu estou a me sentir um ovo estrelado. Naquele dia não houve nada entre nós, mas só aquele riso, ficamos a rir, Depois eu parei, pus a mão na cabeça e disse, não batemos certo, eu acho que não existimos. Mas é o quê? Estes eventos são mais marcantes na nossa vida do que qualquer dinheiro. Amém. Nos momentos mais difíceis. Eu lembro-me, por exemplo, de uma vez, no momento que nós estávamos a passar por situação, em que a minha mulher estava em Malange, eu estava em Luanda aqui com dificuldades a lutar, eu mandava sempre o dinheiro. Eu saí de Luanda para Malange de carro, com o meu carrito. Cheguei a Malange, eu até saí daqui às 6 e 11 horas, eu estava lá. Eu só fui a Malange para dizer uma coisinha, uma frase. Obrigado por estares a cuidar dos nossos filhos. Uau. Ela disse, você saiu de Luanda, não podias falar ao telefone. Eu não conseguiria dizer, eu sei as dificuldades que estás a passar, mulher sozinha com 2 bebês. Eu tinha que estar aqui, eu sinto que estás a te esforçar. Ela nem tinha noção do que eu estava a viver. Mas eu saí de Luanda até Malange, mais de 360 quilômetros. Eu cheguei só para dizer isso. Obrigada, mulher. Estás a cuidar dos nossos filhos. Estás a fazer o papel. Estás a ser uma excelente mulher. Amém. Ela disse, meu Deus. Tu não sabes como é que eu estou, porque o bebê estava a chorar muito, ela já estava a ficar fora de si, ela falava comigo ao telefone, eu sentia que estava a ficar já intolerante. Está bom, não há problema, era numa quinta-feira. Na sexta-feira, pus combustível no carro, preparei o carro, fui. Quando eram 12 horas eu liguei, filhas, estou em Malange. O quê? Uau. Estou em Malange. Como é que está o bebê? Lá fiquei o fim de semana todo com as crianças, e aquilo foi para ela um refrigério, porque ela percebeu que efetivamente não estava sozinha. Então os casais precisam perceber isso, que a luta não deve ser particular, tem que ser conjunta. A disputa, por isso é que a Bíblia diz que uma casa dividida entre si, ela não subsiste, não persiste. Nós precisamos continuar a fazer a luta contínua, projetos, inclusive até um ex-ateu que hoje diz que dizia que era ateu e hoje é crente, Augusto Cury, ele diz que casais inteligentes crescem juntos. Sim. Isso é que tem que ser a dinâmica. Não pode ver aquele espírito de disputa, porque só vai dividir cada vez mais a família. E muitas vezes quando eu tenho um casal à minha frente, a minha questão é só uma. Por que vocês se uniram? Qual é a razão? Qual foi o primeiro dia? Lembras-te do primeiro dia? O que é que tu viste nela
Primeiro amor. que efetivamente te fez tu estares com ela até hoje. Eu vou dizer que tudo que eu vivo com a minha esposa tem muitos altos e baixos, mas o que nos une foi aquela promessa do primeiro dia. Em nome de Jesus. Aquela promessa, ela diz sempre, eu não te aturo, você é um chato e tudo mais, nós às vezes ficamos... E brincamos assim, de forma muito aberta, de forma sincera. Sim. Mas é do tipo, mas infelizmente, você mesmo é o meu Davi. Eu falei, você é a minha Golias de mulher. A glória. Mas é tudo na paz. Então, se eu vivo isso, se Deus fez isso comigo, em todos os aspectos, por que não haveria de fazer na vida de outras pessoas? Yes. Por isso é que está aí a questão do exemplo. Quando eu vou fazer treinamento, durante o dia todo, o meu treinamento são 10 horas. Aquilo começa, e eu já ir a falar durante 10 horas. Temas diferentes, as pessoas, quando chega a 21 horas, ninguém quer ir embora. Sim. Às vezes eu tenho que dizer, vão porque eu preciso descansar. Mas é do tipo, a minha esposa lá presente, e quando eu vou falando, ela vai confirmando e tudo mais. Mas é assim que se vive. Para prosperar, nós temos que estar unidos. Angola só é Angola porque nós não somos unidos. Há muito tribalismo. Vou ser mais profundo. E agora vou entrar num campo que também a metamorfose fala, a igreja. As igrejas não estão unidas. Eu fico triste com o corpo de Cristo. Nós estamos preparados para criticar, apontar dedo, ao invés de nos ajudarmos uns aos outros. Se tu achas que és melhor que o outro, dá o teu melhor, porque nós estamos no mundo para nos complementar. E eu vejo pastores, às vezes no seio, a disputa de quem prega mais, quem prega menos. Eu há dias ouvi um pastor, eu tive que lhe repreender do tipo, era esse o objetivo que nós viemos aqui? Yes. Já não ouço o pastor fulano. Cara, homem, deixei unção aqui hoje. Você, porque está fechado na tua casa, você tem o teu modelo. Deus é multiforme, ele sabe o que entrega. Jair não pode ser uma cópia do pastor Ismael. O pastor Ismael é o pastor Ismael. O pastor Ismael tem uma graça que é só dele, uma unção que é só dele. E eu estou lá para aprender. E eu tenho que tirar as chaves, os códigos, mas eu preciso continuar a ser o Jair. Sim. E isso vai fazer com que eu evolua. Se eu lutar para ser igual a ele, eu jamais vou avançar. E eu brinco às vezes dizendo assim, não meça o teu sucesso ou o teu crescimento com a régua do outro. Porque a régua do outro tem a sua medida. Por isso é que a lição maioritária que o angolano não percebe, que o cristão não percebe, é o relógio. O relógio tem vários ponteiros. Cada um tem o seu tamanho. Cada um gira na sua sequência. Mas todos eles chegam no seu tempo determinado. Ou seja, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. Eclesiastes, né? Há tempo determinado Exatamente. para todas as coisas. Então, é isso que eu faço, falo, vivo. Os meninos que trabalham comigo só dizem, aquilo que tu falas, Cota, é o que tu vives. Eu chegar em casa, como é que o homem chega, nem um beijo na mulher? Como é que o homem sai e não diz à mulher que ora? Isso para mim me faz confusão. Yes. Tem mulheres que dizem, não, eu oro pelo meu marido. A minha questão é uma, ele sabe. Onde é que você ora pelo teu marido? Tem que ser no quarto, ele lá. Teu marido pode se tornar o presidente da República se ele perceber a oração que você faz por ele. Às vezes ele está se sentindo diminuído, porque não ouve o que realmente você... Já viu que uma mulher dizer, pai, abençoa meu marido, que no trabalho dele tudo corra bem, que as coisas corram bem, que ele seja esse homem, esse pai. Aquilo vai ecoar dentro dele. E as palavras têm poder. É verdade. E vai fazer com que ele efetivamente seja isso. Então, no café nós levamos isso aos homens. Tudo foi uma experiência que para mim foi maravilhosa. Eu ouvi testemunhos fantásticos de mulheres que voltaram e disseram, obrigado pelo que estás a fazer pelo meu casamento. Meu marido mudou. Meu marido trouxe-me um presente que há anos não me dava. Eu gosto tanto de flores. Só agora o meu marido percebeu que eu gosto de flores. Tem uma que disse, eu não gosto de flores. Meu marido me oferecia tantas flores. E eu digo aos homens, não ofereça o que você gosta. Pergunta o que é que ela gosta. Ela gosta de ouro. Lhe dá ouro, mas se ela não gostar do anel, vai derreter, vai fazer brinco, mas lhe dá o que ela gosta.
Então, não é um expert, se calhar, mas é aquilo que Deus nos entrega, mas é um aprendiz que quer crescer ajudando pessoas. Este é Jair. Jair não é alguém que veio só fazer. Então, em Angola, como as coisas criam-se com uma pseudo-polêmica, nós tentamos entrar nessa linha. Por quê? Porque foi assim que eu chamei a atenção dos muitos seguidores que tenho. E hoje eu recebo esses testemunhos. Mulheres que às vezes contam a sua trajetória. Também tenho senhoras que falavam, olha, o meu marido é isso, 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 isso. E depois vamos descobrir que, afinal de contas, o erro da relação não era o marido. Exatamente, exatamente. O marido é um anjo de pessoa, mas a mulher... Ela é que suscita, muitas vezes, até com que haja alguns comportamentos do marido. É exatamente. Por isso nós temos que ter muito cuidado em ouvir bem para depois dar solução. O relacionamento que eu disse que está a terminar entre dois servos de Deus e que não vai. Inclusive a minha mulher está me dizendo, não se meta, vou me meter, eu vou lutar até resgatar esse relacionamento. É por causa disso, a mulher é fogo, o homem é calmo. Ele tem um perfil comportamental diferente da mulher. Ela é um perfil muito mais intenso. Ela é colérico. Ela é colérica. É. E o homem é estável. Então, o homem está cansado. Ele disse, já estou cansado. Mas ele foi me contando as histórias. Como eu já tenho experiência disso, eu fiquei a rir. Eu disse, olha, bem-vindo ao meu reino. Eu sou aquele que passa tudo que você passou. Mas estou feliz onde estou. Mas porque fiz isso, isso e isso. Nós tivemos uma conversa prolongada. Inclusive, ele tinha me dito que vários pastores sêniores, mais velhos, já tinham conversado e que já não tinha solução e ia destruir. Mas, graças a Deus, ele disse, pá, vou pensar. Eu disse, só o facto de tu dizeres que vais pensar, para mim já é uma vitória, porque eu sei que, efetivamente, você já está a perceber que não é dessa forma. Mais uma vez vou dizer, tudo o que dissemos aqui tem que se resumir em cada um de nós pensar em si mesmo. A metamorfose é isso, transformar-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo, vai buscar o que é que tu és. Porque às vezes você diz, Deus me dá. Será que tu estás preparado para receber o que Deus quer te entregar? Exatamente. Agora vamos entrar na parte das finanças. Pessoas que vivem miseravelmente. Eu fico irritado com muitos crentes que passam dificuldades. Muito. Mas por falta de mentalidade próspera. Porque muitos foram ensinados o culto e a doutrina da miséria e da pobreza. Isso para mim me deixa fora de mim. Por quê? Porque quando tu não tens, tu nem vais poder ajudar outras pessoas. Exatamente. E a prosperidade jamais virá para ti. Um dos princípios da prosperidade e riqueza de muitos milionários que eu tenho estudado é crescer, mas contribuir. Crescer, ajudar. Crescer, estender a mão. Exato. Como é que você vive um ano inteiro e não fez uma única ação de solidariedade? É verdade. Estamos em dezembro. Eu apelo a todos que façam uma ação de solidariedade. É verdade. Não é concebível. Nós dizemos que Angola, 95% ou 99% são cristãos e deixamos para o governo a responsabilidade das N pessoas que estão no contentor. Eu digo, vocês não estão a entender que a responsabilidade é mesmo nossa. Também nossa, é. Somos nós que estamos a deixar a sociedade assim. E somos inertes, nem estamos a ser o sal da terra, porque não estamos a conseguir salgar. Porque a força que o sal tem é mesmo de transformação. E se o corpo de Cristo um dia se transformar, poderá mudar esse país, poderá mudar o mundo. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. É isso que o pastor Jair trabalha muito, isso, mudança de mentalidade. Finanças, criação de um projeto. Quem disse que haveria de ser fácil? Quem disse que para termos tudo o que temos, para lutarmos, foi fácil? Temos que passar pelo deserto, temos que passar pelo processo. A lagarta, para voar, ela precisa passar pelo processo. No processo, nós não temos que estender a mão, porque ninguém vai te ajudar, porque o processo é individual. E tens mesmo que passar para ter estar lido. Hoje, se eu falo o que eu falo, eu vivi. Ninguém me contou. Exatamente. Eu passei. Olha, um caso mediático de um casal que separou-se. Nós perdemos aquele casal e depois o caso veio à tona e muitos falaram daquele casal. Foi uma das maiores derrotas que eu tive. E que eu digo sempre a Deus, é porque tu permitiste. Porque eu, quando entro por um caso,
Eu vou mesmo até o fim, eu luto, eu digo, Deus, esse é o propósito que me puseste, eu não acredito que é para falhar. Eu quero ver essa família feliz, eu vou lá, luto, oro. Tem vezes até que retaliações vêm e nós vamos lutando até que efetivamente se resolve. Essa tem sido a minha luta. Por isso, porque eu dou mesmo até o sangue, até o último momento. E nós perdemos aquele casal porque foi o momento em que eles perceberam que não podiam ceder, não podiam se doar, não podiam passar pelo processo e não podiam morrer. Nós não fomos chamados, acho que foi o pastor Sadraque falou isso há dias, pastor Ismael também falou isso há dias, pastor Rosário Neto também falou isso há dias. Nós não fomos chamados para viver, fomos chamados para morrer. Sim. E o nosso sacrifício tem que ser diário, nas mais diversas etapas e os mais diversos foros em que nós estejamos. Se quiseres efetivamente aparecer, morre primeiro. Yes. A semente só germina se ela morrer. Então, o crente é semente. Precisa passar areia por cima. Como todos queremos viver, ninguém quer morrer pelo outro. Continuamos assim. Então, no mundo financeiro, existem muitos projetos, existe muita coisa. As finanças vão depois te ajudar a ter mais integridade, respeito, posicionamento. E no casal, não é para haver disputa de quem ganha mais. Quem ganha mais, sim, sim. Mas é para ver a conexão e complementariedade. É verdade. Por que eu falo disso com propriedade? Deus fez o seguinte no meu relacionamento. Quando nos unimos, os dois trabalhavam. Depois, a minha esposa ficou sem trabalhar e eu trabalhava. Era uma luta, porque ela sentia-se diminuída, porque eu é que trazia e tudo mais, e nós tínhamos essa dificuldade. Deus é tão maravilhoso. Depois ficamos os dois sem trabalho. 8 meses de penúria dentro de casa. Meu Deus. Depois, para ser mais perfeito ainda do que ele é, ela começa a trabalhar e eu fico sem trabalhar. Eu vinha de uma missão, porque fui em comissão de serviço. Antes de ser enquadrado, fiquei sem trabalhar. Agora é ela que está à frente do game. Vamos, luta, verdade. luta. Quando Deus voltou a me honrar, me deu o salário 4, 5 vezes maior que a minha esposa. Mas aí eu já estava tão preparado que eu disse, filha, teu salário é teu. Ela brinca com os colegas dizem, mas a senhora é maluco. O salário dela é dela. Isso eu tenho ouvido também que fala sobre isso. O salário da tua mulher é dela. É dela. E ela não é obrigada a te dar. Sim. Ela faz aquilo porque ela vai fazer coisas para casa. A mulher faz. Sim. Compra roupa, compra uma coisa. Mas é para casa. Ela está a se adornar. É para ti. Não fica com ciúme. Antes, pelo contrário. Mas tens que efetivamente garantir que ela tenha um suporte para resolver os outros problemas. Então, provê. E vou-vos dizer, eu vou dizer aqui, foi o santo remédio. Foi o santo remédio. Os problemas financeiros que nós tínhamos se extinguiram mesmo. Mesmo. Porque assumiu como provedor, entendeu a sua missão dentro do casamento. Mas ainda, eu eduquei a minha esposa e ela aprendeu porque ela pensava, se eu ganhasse mais, eu haveria de lhe humilhar. E é isso que muitas vezes eu já vi mulheres a dizer, pastor, eu não posso olhar pelo fulano, se ele ganhar mais vai me deixar. Filha, não faz isso. Você que está a se arremeter à miséria e à pobreza. Ora, se efetivamente ele for embora é porque não é teu. Eu às vezes brinco com as pessoas, quando alguém liga para mim, pastor, tem um presente muito grande para si. Eu recebo presentes, relógios, às vezes perfumes, tenho algo para si. E há pessoas que te ligam e depois já não ligam. Porque quando depois voltamos a nos encontrar, ei, pastor, o teu perfume está bem para a minha casa. Eu digo, filha, não te preocupes. Eu sei que tudo que é meu está comigo. Você não veio. Porque não? Não é. Simples, mas é simples. Quando as pessoas começarem a pensar assim, vão, olha, a vida vai ter um verdadeiro sabor, outro sabor. É verdade. Se não cheguei porque não é. Não é. Então fica calmo. Ah, não, eu tinha aquela oportunidade de emprego, perdi. Tu não perdeste. Não era Não teu. era. O que Deus preparou para ti está ali, está a chegar. Eu não gosto muito de dizer que o melhor O melhor de Deus virá. de Deus está por vir, porque cria alguma ansiedade. Não. Toma só posse do que é teu. Sim. No momento certo isso chegará. Então,
esta é a dinâmica que hoje levamos. Está a ser fantástico, está a ser maravilhoso. Eu levo como coach, Amém. ganho dinheiro com isso, ganho notabilidade e, mais ainda, temos ganho vidas. Exatamente. Temos ganho Almas para vidas. Cristo também. Almas para Cristo. Yes. E essas almas têm feito toda a diferença. E tem graças que quase todos os casais que nós vamos pegar, especialmente aqueles que não estão casados, quando forem para o casamento, nós somos os padrinhos. É. E infelizmente, mas isso não põe depois do vídeo, a minha esposa não rejeita nenhum pedido de casamento. Meu Deus. Em mais ou menos 7 anos de casados, 8 já a chegar, já temos quase 20 filhos. Isso também é uma unção. É, Ainda hoje eu tinha que falar com alguém da igreja. Deus também deposita a unção de apadrinhar. É verdade. É uma unção, porque sabe que vocês carregam algo que vai influenciar. Porque a vida depois, deles. quando reunimos com todos eles, é fantástico. Eles, quando fazem a reunião de afiliados, é do tipo de dizer, padrinho não faz nada. Diz o local, nós vamos realizar tudo. E lá fazem. E é algo tremendo. Mas para dizer que os homens têm essa perspectiva. Mas se a mulher achar que quer que nós entremos, podemos entrar para o relacionamento, temos técnicas, temos pedagogia para tal. Muitos olham com ceticismo, mas depois quando percebem que efetivamente é para melhorar aquela que estão do seu lado, Sim. isso faz sempre a diferença. O meu projeto não é isolado, as pessoas veem-me no vídeo, mas quem vê a qualidade, quem vê tudo é a minha esposa, quem vê o conteúdo. Às vezes eu digo o que é que vai para o ar, o que é que não vai, porque ela até é produtora de cinema e de televisão, então tem uma vasta experiência. Então, ou seja, não é o pastor Jair, só o pastor Jair, é uma equipa, são várias pessoas a trabalhar para esse propósito. Então queremos cada vez mais que haja isso e que se isso se trasladar no nosso país, e vai trasladar como nós queremos, vai ser uma dádiva. Há também um testemunho de um país, penso que é o Uganda ou Quênia, eles têm um projeto parecido, que é o Kusenga. Quando eu mandei o projeto, uma alta entidade do país, a nível da presidência, ligou para mim e estava a dizer, isso não é chá, isso é um projeto que existe num dos países de África, que eles descobriram que grande parte dos jovens que vinham para a universidade, que viviam em centralidades, estavam a ter isso. Porque por causa disso que eu já falei, do tempo de qualidade e tudo mais, dessas outras questões. Então eles criaram projetos do gênero, que é de aconselhamento. Eu estou a fazer um grande evento, agora no dia 14 de fevereiro. Já temos o espaço que veio gratuitamente, com tudo, som, tudo. Deus deu-nos tudo. Nós estamos aí agora a ver a questão de uma decoração melhor, um buffet. Eles têm, e estamos a ver agora a questão financeira. Mas é para dizer que vamos ter esse encontro, que é metamorfose conjugal. Tudo é metamorfose. Por isso é que são 11 livros. Nós temos a metamorfose financeira, conjugal, profissional, intelectual. Por exemplo, temos cristãos que não leem nem a Bíblia. Nem a Bíblia. É verdade. Nós temos cristãos que já não querem estudar. Por exemplo, há mulheres que estão a ficar ultrapassadas, porque o marido cresceu tanto. Aconteceu comigo lá atrás. Porque não estudou. Estática. Não, a vida é só cara crachá, fogão e tudo mais. Rabugentice. Cheirar, se a camisa está a cheirar perfume de mulher ou não. Se entrou quantas mensagens, estão a ligar, quem que está a ligar? Só isso. Então como é que você vai crescer? Não tem como. Precisas agregar valor a ti. A mulher tem que ter isso. Por exemplo, nós temos a parte mais importante. As pessoas olham para mim, e isso é engraçado. Dizem, pastor Caenche. Há um pilar que é a metamorfose na saúde. Se tu não cuidares da tua saúde, tu não terás economia financeira, porque vais gastar com a saúde. É verdade. Como é que um crente diz que tem um Deus de verdade, um grande Deus, e não tem saúde? Não cuida da alimentação. Não faz exercícios físicos. Serva Edna, é obrigatório. Já estou a dizer aqui, fica já isto. A mulher tem que ter isso. Vai ajudar na autoestima, vai ajudar. Agora, temos é que saber que nós somos cristãos. E nós não podemos nos apresentar como
muita gente se Sim, apresenta. sim. Por exemplo, eu já tenho um vídeo preparado que é da questão da apresentação. Existem muitas mulheres que vão para o ginásio de forma muito indecente. Temos que tocar um bocadinho nisso para que haja uma moderação. Nós crentes temos que ir diferente, não podemos ir todos desnudos. Sim, Mas é o quê? iguaizinhos ímpios. Tudo. Então, onde é que está a questão? A metamorfose da saúde traz isso. Mais uma vez, como é que eu vou dizer que eu tenho um Deus forte, um Deus verdadeiro, um Deus grande, se não tenho saúde? Primeiro. Segundo, como é que eu vou me aparentar ou vou me apresentar em alguém e dizer, vou falar de metamorfose de saúde? A pessoa está a olhar para ti, porque está a falar de saúde, nem saúde tem, nem tem uma boa configuração. Então, eu também faço ginásio, eu faço caminhadas, faço corridas, tudo isso. Por exemplo, tem uma outra polêmica que foi da corrida do Quilamba, que estava a haver muito, o nível de separação estava muito alto, mas era porque os maridos iam para esses fóruns e depois havia aqueles Grupinhos, sim. Exatamente. Sim, era uma simulação de corrida, eu também cheguei a saber disso. Vamos correr, e lá já estava todo o cenário bem marcado. Não é que o Jair esteja a fazer algo de errado. Mais uma vez, pastor Jair quer que as pessoas vão para lá focados no verdadeiro objetivo, que é corrida. Sim. Por exemplo, eu tive que me afastar um bocadinho, porque alguns até, inclusive, eu corri risco de vida. Porque estava a mexer com coisas que tinham a ver com a intimidade. Não, está mal. Sim. E eu não vou me conformar com o que é negativo. Vou dar aqui um exemplo. Há uma menina, por exemplo, e é de hoje, veio ter comigo e está a dizer, pastor, eu vou sair agora, preciso ir ter com uma amiga, ela é segunda mulher e está a passar por essa situação, que agora está deprimida porque o marido voltou para a mulher e tudo mais, e eu vou dar força. Eu fiquei e olhei para a situação e disse, filha, tu és conivente, tu estás a ser tão conivente e estás a cometer tanto quanto a tua amiga, porque tu és crente, tu estás na igreja agora, estamos na igreja, e você vem me contar uma coisa desse e pensa que eu vou te aplaudir. Eu não compactuo com isso. Exatamente. Eu não me compactuo com isso. O meu Deus não permite. Sim. E mais ainda, hoje mesmo tens a missão de ir falar na tua amiga que ela deixa lá a depressão dele. Ah, não, ela quer se matar. Me fala onde ela está, vou lhe oferecer a corda. Porque ela já anda morta. É sobre isso. Linguagem terra-terra. Onde É que está a sobre questão? isso. A questão é que as pessoas estão a brincar de ser crente. Nós estamos a brincar de igreja. Estamos a envergonhar o corpo de Cristo. E envergonhamos com essas coisas. Exatamente. Então nós vivemos intensamente o que Deus nos entrega. Porque nós queremos uma sociedade melhor. Não queria terminar e não queria deixar de falar mais uma vez da questão da metamorfose mesmo espiritual, da questão das igrejas. Eu estou preocupado com as lideranças. Estou muito preocupado com as lideranças. Como as nossas lideranças, elas estão muito cimentadas e alimentam-se muito com a questão do ego, especialmente porque estão rodeadas de pessoas que dizem ser servos, mas que afinal de contas estão ali com objetivo e com missões. Eu quando fui, por exemplo, para cá, as pessoas perguntaram ou diziam que eu queria ir formar a igreja, que eu queria abrir igreja e tudo mais. Até o momento que o meu pastor chamou-me e perguntou-me o que é que realmente eu queria. Eu vim aqui para receber o que Deus me mandou. E Deus me mandou vir sentar. Eu tentei abrir uma igreja. E Deus por pouco tirava a minha vida. Porque eu estava em envergonhar o corpo de Cristo. Eu abri a igreja num salão de festas. De dia era lá aquelas coisas todas. E de manhã, e como muitos pastores fazem, nós arrumávamos e fazíamos tudo. Aquilo, cada dia que passava, estava a me matar. Nós trabalhávamos, orávamos, e depois a senhora alugava o espaço para outro fim. Meu Deus. E aquilo estava a me matar mais e mais. Até o dia que eu fui para Cacoaco. Eu estava a vir para a Ponte do 25. Eu, na noite, recebi uma mensagem de Deus que me dizia: ou paras, ou eu te paro. Edna, eu não obedeci. Eu continuei. E naquele dia, inclusive, era dia de ceia.
tudo preparado. O carro que eu vinha com o menino no volante desligou na subida da ponte do 25. Aquilo havia de causar o maior acidente. O carro que vinha atrás bateu no lado do motorista. E o carro começou a girar. Girava. Veio outro, bateu. Aquele acidente foi um acidente em cadeia. E naquele momento eu ouvi mais uma vez. Ou você para, ou eu te paro. Os servos, nós tínhamos tudo, secretário da igreja, todo mundo naquele dia veio preparado para ser. Eu cheguei na igreja, montaram as coisas, eu não falei com ninguém. Subi no altar, disse, a partir de hoje, eu estou a fechar a igreja. Cada um de vocês vai à igreja mais próxima. Pastor, vai aonde? Deus vai encaminhar cada um de vocês. Ele não me disse onde vocês vão. Meu Deus. Eu não posso desobedecer ao Deus que eu sirvo e adoro. Eu não posso eu desobedecer àquele que me chamou para o ministério. E o pastor vai aonde? Com tudo, nós temos finanças, temos tudo. Deus me orientou a sentar ao lado do pastor Ismael. O quê? Deus me orientou a sentar ao lado do pastor Ismael. Aí eu vi. Aprender, beber. Aprender, beber. Saber o que é igreja. Sim, não estás preparado. Saber como é que são os departamentos. O que muitos servos não sabem. Como é que se organiza uma igreja. Yes. E lá fui. Com o coração a doer. Com tudo. Eu quando cheguei na sala do pastor, a falar com ele, ele me olhou. Inclusive ele tem um jeito assim, a olhar para mim quando está assim, ele olhava. A calcular se era verdade ou não. Disse, velho, estou aqui. Eu estou a obedecer o que Deus mandou. Mais uma vez, eu estou lá 2 anos. Só preguei 2 vezes. Vou fazer 3. E não fui lá para pregar. Fui para aprender. É certo que às vezes dá-me vontade. Mas todos os dias eles me falam, não é o momento. Ai, meu Deus. É certo que às vezes você vê coisa e você diz, não era para ser assim. Mas Deus me diz, não é assim. Você não veio aqui para ensinar. Você veio para aprender. Você veio aqui para beber, para receber. Você não veio para entregar. Onde é que você vai entregar? Lá fora. Às vezes nós estamos a lutar com as ovelhas dentro da igreja, quando lá fora temos milhares de pessoas à espera. Sim. E é ali onde eu tenho feito o meu ministério. É ali onde ele quer. E se enquadra naquela linguagem que nós falamos, né? É bíblico. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. E quando Cristo é que vive em nós, muitas vezes nós esquecemos que não é o que nós queremos, mas sim o que Cristo quer. É verdade. E o pastor Jair está falando tanta coisa que não é coincidência que nós falamos antes do programa. Amém. Eu falava com o meu irmão, o diretor, eu dizia, tem momentos que eu vejo situações que eu gostaria de ter em determinados lugares. E o próprio Deus me responde, eles até queriam te ligar, mas eu não permiti, porque não é para você estar ali. Então, pessoas que carregam um propósito, pessoas escolhidas e chamadas, porque temos escolhidos separados, pessoas que Deus escolhe e separa, Deus é que vai decidir quando, onde, o momento e com quem. Quer que eu lhe dê o exemplo do dia de hoje? Eu estava em casa e não queria sair hoje. Estava muito cansado. E algo me pedia para ficar em casa. Mas nós hoje tínhamos o batismo. Eu chorei muito hoje nesse batismo. Chorei muito, muito. Fiquei de joelhos. As pessoas vieram me perguntar, o pastor estava a chorar o quê? É que só caíam lágrimas, porque entrou uma presença em mim que eu já não estava a perceber. Eram só lágrimas, lágrimas. Eu dizia, obrigado a Jesus, que hoje eu não sairia de casa. Mas Deus me colocou numa missão que era só de tirar as pessoas do tanque. Porque disse, se você tem força, vai para o ginásio, tem saúde, você não é para fazer o tanque, é para me servir. Hoje você vai tirar pessoas do tanque para fora.
pessoas que estavam a manifestar. Eu tinha que tirar do tanque, ajudar os meus irmãos a dar força. E eu fui mais aí para dar força, porque muitos tinham medo, temos irmãs grandes e tudo mais. Foi algo sublime. Eu não percebi nada. De repente, eu estava na igreja. De repente, eu já estava aí. Eu dizia a Deus, eu quis vir aqui. Yeah. Deus, eu tenho hoje um podcast, Sim. tenho coisas para fazer. Sim. Ou seja, eu sou obediente àquilo que Ele orienta. Então, é sobre isso. Então, o corpo de Cristo, a mim, traz isso. Amém. E o pastor Ismael é formado em liderança, tem uma grande experiência. Então, ele me passa muita coisa, sem palavras. Outra coisa também engraçada. Acredita que eu só tive uma vez com ele no gabinete? Oh. Só uma vez. Oh. Ele só me recebeu uma vez em gabinete. Não é porque eu aprendo com ele vendo, Sim. ouvindo as pregações, as ministrações, da forma com que ele orienta e vou vendo tudo o que vai fazendo. Hoje, por acaso, um pastor disse, olha, nós vamos abrir algumas igrejas. Pastor Jair, como é? Não vai? Deus ainda não orientou. Sim. Deus tem que orientar, assim como Deus orientou o dia Amém. de hoje, Oh, este Deus. programa que impactou a minha vida. Amém. E sei que também vai impactar a tua vida. O Espírito Santo mandou, o pastor Jair obedeceu. Amém. E tivemos um programa daqueles. Epá, eu me reconheci, me encontrei nesse caso Amém. no pastor Jair. Nunca tivemos juntos Nunca. fisicamente, perceba algo. Mas ele falou muitos pontos que eu já costumo falar. Quem me conhece sabe. As minhas mentoradas, então, quando vêm nesse programa, falam, meu Deus, mentora Edna, o pastor falou tudo o que a pastora fala. E Deus quer que nós vamos na profundeza. Amém. O pastor Jair falou tanto da sua amada esposa. Gostaria que deixasse beijinhos especial a ela. Deixa sim. Alexandra Pereira. Eu tenho um verso que eu escrevi no primeiro meu livro escrito que eu ofereci. Me recordo até hoje. Primeiro verso que diz o seguinte: não foi a vida que escolheu, nem o destino, mas por ironia juntou o meu caminho no teu. Ela é a parte que me faltava, especialmente no momento que eu quero tomar mais decisões, especialmente quando estou a desfalecer, especialmente no momento quando vou tomar aquilo que é a decisão de olhar para uma direção que não é aquela que Deus orientou. Porque muitos são os projetos que eu recebo, mas ele é a pessoa que me diz, marido, não é isso. Yes. Já recebi convites para governo, já recebi convites para gerir empresas, para fazer muitas coisas. Mas você, Alexandra, foi a pessoa que sempre me disse, marido, Deus te deu ministério, te deu missão. Cuida dessas pessoas. Por isso é que o metamorfose não morre, o metamorfose continua. E o metamorfose vai levando essa nova dimensão. Então a ela eu agradeço por ser essa mulher fantástica. A mãe do Joseph e do Asaf. A mãe da Radija, que não é filha biológica, mas que ela recebeu com todo amor. Porque eu sou pai da Radija, do Asaf e do Joseph. Os meus últimos filhos têm todos os nomes bíblicos. Okay. E eu digo que fui dando nomes árabes, nomes hebraicos, porque eu acho que Deus já estava a me forjar para isso. Sim. Quando eu dei Radija iluminada, eu não sabia que efetivamente, e nem ainda tinha o meu casamento e nem estava no ministério. Okay. Depois veio o nome do segundo. E essa mulher fantástica é aquela que está nas minhas loucuras e nos meus projetos. Yes. Investimos muito dinheiro nisso. Às vezes, tiramos do nosso para dar e às vezes temos que fazer isso por orientação do Espírito Santo. Sim. Mas pelo facto dela estar aí e apoiar, não é penoso, é suave. Amém. E faz parte do propósito. O propósito nunca é sobre nós, é sobre as outras pessoas. Amém.
E muitas vezes Deus vai permitir sim que nós tiramos do nosso para dar. É verdade. Mas ao mesmo tempo Ele não vai deixar Ah, faltar, não ah, vai deixar acabar nada. Vai ter todo, sempre. todo projeto que Deus orienta, Ele mesmo cuida da provisão. É verdade. Posso já ir às suas redes sociais, número de telefone, porque eu sei que prestem atenção. Assistam o vídeo até o final. Assistam o vídeo até o final, porque o pastor Jair vai deixar as suas redes sociais. Eu sei que vocês virão ter comigo para poder perguntar. Então, o pastor Jair, onde é que as redes sociais... Está aqui o pastor Amém. Jair, por favor. Eu estou nesse momento a trabalhar na minha rede social mais importante, que é o Instagram, que é Jair Pereira Oficial. Jair Pereira Oficial é a rede que eu quero trabalhar mais mesmo, porque tem poucos seguidores, porque é uma página nova, mas também não tão poucos. Em 5 dias já estou com 400 e tal seguidores, mas aquilo que está a multiplicar é Jair Pereira Oficial no Instagram, no TikTok é Jair Pereira, no Facebook Jair Pereira. Vão para as páginas, deixem as vossas mensagens, sigam. O meu número de telefone é 925 69 72 78. 925 69 72 78. Estamos aqui disponíveis. Eu até às vezes brinco 24 sobre 24 horas. Mas Pop é a minha esposa, porque ela também me precisa, né? Mas estamos aqui para servir. Exato. Estamos aqui para servir. Exatamente. Popa, eu costumo dizer, pastor Jair, nosso telefone do Pode Fé, que é o SOS para Cristo. Aonde vem a volta, você encontra uma pergunta, uma mensagem. Alguém aí? Eu preciso conversar. Sabe? À noite. Isso são as mensagens que eu recebo mais de noite. Aí você entende que Deus te escolheu e te separou. É verdade. Alguém aí para conversar, eu preciso desabafar. Então, o pastor Jair é um homem escolhido e também separado. Obrigado. Vamos aguentar firme, porque aquele que nos guarda não dorme, não verdade. toscaneja, não pisca. O mesmo que guarda Israel. E sempre que apertar, vamos olhar para o céu, de onde virá o nosso socorro. Amém. Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E grandes coisas ainda virão, Amém. porque Deus não une pessoas porque são bonitas, porque são muito inteligentes, Amém. Porque têm dinheiro ou muitos carros. Não, existe um propósito. Quando Deus te conectar, te apresentar alguém, e você sentir a presença de Deus nessa pessoa, Amém. Existe um propósito maior do que você. Amém. Preste atenção nos sinais, porque Deus dá sinal. Deus fala, Deus fez, Deus faz e Deus fará. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até o final do nosso programa. Vamos aos nossos patrocinadores, que um deles é a Comissão Emergida para Cristo. Beijinhos. A partir do Reino Unido, Deus abençoe. Bijou Online. Hoje, por acaso, não estou com as bijuterias da Bijou Online. Bijou Online está em Portugal, mas fazem envio a toda a Europa. E tem uma particularidade. As bijuterias chegam até a tua porta e bem perfumadas. Entre em contato com a Bijou Online nas redes sociais. Pixeltech. A Pixeltech é responsável por essas imagens de qualidade, esses cortes que vocês gostam. E falam, uau, aquelas edições maravilhosas do diretor João Capembe nas teclas, juntamente com o Mauro Panchula nas câmeras, o Latom. Elizabeth Fula, assistente do Pode Fé, maravilhosa minha filha, braço de ferro, mulata linda. Toques Beleza com Fé, responsável por cuidar da beleza da escolhida Edna. Conto de Fada, parceiro fiel do Pode Fé, Picnic Space. É um espaço, um salão de evento que está a 50 metros antes da rotunda da Fubu. Picnic Space, vocês se lembram, né? Onde a Serva Edna se casou, sim. Picnic Space abriu as portas para a Serva Edna. Gassa Querida Light, uma empresa que monta palcos, iluminação para todo tipo de evento. Também esteve conosco na nossa conferência Que Sejamos Luz. E vocês viram o quanto foi magnífico. Olha, eu não estou de pé, estou sentada, mas vocês conseguem ver que a Serva Edna hoje está assim com um modelito lindo e maravilhoso da nossa parceira que foi tocada por Deus para vestir a Serva Edna. Atelier Elim. É um ateliê que faz roupas sob medidas maravilhosas. Então não estranhem quando vocês veem a Serva Edna aqui deslumbrante. Filho de Deus brilha. Amém. Filho de Deus é bonito. Filho de Deus, deixa disso.
Não se esqueça, seja um parceiro, um patrocinador desse ministério que está a abençoar e impactar vidas. Precisamos da tua semente. Seja um parceiro. Precisamos de muita coisa. Inclusive, nós precisamos de um local físico, fixo, para as gravações do Pode Fé. Você que se sentir tocado por Deus, nos ajuda. Queremos um lugar para fazer, para continuar a levar a palavra de Deus, tá? Eu sei que Deus vai tocar o teu coração. Fiquem ligados nesse programa. Antes de nós terminarmos, o pastor Jair vai fechar com uma oração Amém. para nos abençoar. Beijinho nos vossos corações. O Espírito Santo mandou e eu só obedeci. Perceba algo. Jesus te ama e eu também te amo. Glória a Deus. Pastor Jair pode orar. Graças te damos, Pai, por este momento. Senhor, veio de Ti tudo aquilo que saiu das nossas bocas. Oh Pai, Tu sabes a missão e tudo aquilo que nós temos como propósito. Te agradecemos por esta equipa maravilhosa e essa recepção. O Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos. E nessa união, Senhor, eu sei que grandes coisas hão de acontecer, mas tudo para a honra e glória do Teu nome. Oh Deus, eu quero neste momento declarar prosperidade e crescimento a todos aqueles que estão aqui envolvidos, aqueles que vão ser tocados com essa live, que haja cada vez mais restaurações nos relacionamentos, que haja homens sábios e mulheres sábias, homens provedores, homens mais comprometidos com a família. Oh Deus, vá nos casais a esta hora, nas centralidades, nos condomínios, vá neste momento aqueles que estejam a passar situações. Faça, Senhor, que o Teu bálsamo passe e amaine, que vai e simplifica a dor de cada um que esteja a viver neste momento. Oh Deus, quero também te pedir em especial, abençoe, Pai, as nossas famílias, abençoe todos aqueles, Pai, que estão aos nossos cuidados. Não permita que falte o pão, não permita que falte o azeite e a farinha nas nossas casas. Que a Tua graça, Deus, superabunde nas nossas vidas. Senhor, nós vamos sair daqui, mas não da Tua presença. Acompanhe-nos nós, cada um até as nossas casas. Em especial, Senhor, aqueles que vivem mais distantes. Facilite o táxi, facilite o transporte, facilite tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E aquele que crê, diga amém. Amém, graças Louvado a seja o nome do Deus. Senhor.